Rádio Gilão Tavira. A rádio que está no ar. 98.4 Tavira. 94.8 Algarve. Sintoniza Gilão FM. Este é o apontamento de João Correia, tarólogo, conhecido como o Santo do Algarve, e mensalmente juntamos-nos para a nossa conversa. E este é o dia e o momento certo para que isso aconteça. Bem-vindo, João. Olá, Ana Cristina, e bem-vindos sejam os nossos ouvintes aqui a mais Caminhos de Fé. A um programa aqui da nosso Caminhos da Fé. E é nesta fé que vamos caminhar, e este mês com a rúbrica será dedicada à mediunidade da premonição. Mas antes de avançarmos para o desenvolvimento deste capítulo da mediunidade da premonição que iniciaremos hoje, vamos realizar as habituais previsões para o mês de agosto. Então que venham essas previsões. Vamos embora. Ora, vamos realizar as previsões numerológicas para o mês de agosto de 2025. Ora, para Carneiro, os números de bonança, o 10 e o 8, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade, domingo e segunda. Para Leão, os números de bonança, o 2 e o 7, a semana favorável a terceira, os dias de prosperidade, quarta a sexta. Para Sagitário, os números de bonança, o 6 e o 8, a semana favorável a primeira e os dias de prosperidade, segunda e quinta. Para Touro, os números de bonança, o 11 e o 6, a semana favorável a segunda e os dias de prosperidade, terça a quinta. Para Virgem, os números de bonança, o 11 e o 7, a semana favorável a primeira e a última, e os dias de prosperidade, sábado, domingo e segunda. Para Capricórnio, os números de bonança, 4, 13 e o 3, semana favorável todas e dias de prosperidade todos. Bastante beneficiado Capricórnio em agosto. Para Gêmeos, os números de bonança, o 3 e 1, a semana favorável toda, excepto a última, e o dia de prosperidade, terça a sexta. Para Balança, os números de bonança, 4 e o 3, a semana favorável a segunda e a terceira, e os dias de prosperidade, segunda a quinta. Para Aquário, os números de bonança, o 13 e o 10, a semana favorável a última, e os dias de prosperidade, sexta a domingo. Para Caranguejo, os números de bonança, o 7 e o 5, a semana favorável à última, e os dias de prosperidade, quinta e sexta. Para Escorpião, os números de bonança, o 9 e o 5, a semana favorável à primeira, e os dias de prosperidade, domingo e segunda. Para Peixes, os números de bonança, o 12 e o 10, a semana favorável à terceira, e os dias de prosperidade, quarta a sexta. E estas foram as previsões numerológicas, segundo o meu método, João Correia Tarólogo, para o mês de agosto de 2025. Que seja um bom agosto para todos. Seja um agosto carregado de alegria, de sol, de boas vibrações, de mar. Eis um leão a falar. O sol, o seu máximo. Um leão nato. Agora vamos avançar para a nossa evangelização espiritual, que é o que concerne aqui que é o foco aqui do nosso programa, e os espíritos manifestaram o interesse que se desenvolvesse a este tema da mediunidade de premonição. E então vamos começar hoje. O tema não vai ficar esgotado por hoje, será tema para outros programas, mas vamos começar pelas introduções para entendermos o que é isto da premonição. A mediunidade de premonição é um dos vários tipos de mediunidade que existem. E como sabemos, os tipos de mediunidade são vários, tanto em número como em tipos, o que quer dizer que existem inúmeros tipos de mediunidade no nosso planeta Terra. Conhecemos alguns como a incorporação, a visão, a audição, a premonição, o sensitivismo, entre outras formas de manifestação mediúnica. Contudo, neste nosso planeta Terra, muitos têm sido os tipos de mediunidade que têm terminado ao longo da evolução da moralização humana. O exemplo do que se sucederá é o que concerne à manifestação mediúnica da incorporação. Dizem-nos os irmãos de luz que, nos próximos séculos,
Pois se nós, habitantes deste lindo e estimado planeta, continuarmos a evoluir nas leis do amor e da caridade, rumo à regeneração planetária, vários serão os tipos de mediunidade que desaparecerão. Pois quanto maior e mais evoluídos os planetas moralmente estão, menos necessidade de médiuns, pois todos os encarnados são mais etéreos, logo comunicam-se pessoalmente com o plano espiritual sem a necessidade de intermediários, ou seja, médiuns. Ora, aqui já entendemos que quanto mais moralmente desenvolvida nas leis do amor, da caridade, da fraternidade for uma civilização, menos necessidade existe de médiuns. Porque o médium é aquele que está é o que faz o canal entre as mensagens do plano espiritual para o plano terrestre. Ora, se a civilização está mais está mais espiritualizada, está mais moralizada, então está mais etérea, está mais espiritual. Então há menos necessidade de médiuns. Tudo tem uma correspondência. Se uma civilização que necessita de muito de médiuns é uma civilização que ainda está pouco desenvolvida. Mas é o caso, por exemplo, nós agarramos na Bíblia e vemos no Antigo Testamento a Bíblia está cheia de profetas. Jesus tinha que fazer inúmeros milagres. Porquê? Porque as pessoas tinham necessidade de ver, de acreditar. Agora não. Nós cada vez que vamos evoluindo mais, já são tantos os relatos, são tantos os exemplos, que cada vez haverá menos necessidade de médiuns, se este for o caminho que o homem na sua coletividade desejar percorrer. Por sua vez, em outros planetas menos evoluídos do que a Terra, em termos morais, existem outras formas de mediunidade que no planeta Terra já não existem, pois os vários tipos de mediunidade vão igualmente se tornando mais suaves, mais etéreos, mais espirituais, à medida que as civilizações igualmente se tornam mais espiritualizadas, o que quer dizer mais sensibilizadas com as leis do amor e da caridade. Assim, com breve introdução ao capítulo em estudo, podemos concluir as formas de manifestações mediúnicas serem mais ou menos etéreas, mais ou menos agressivas em termos energéticos para os médiuns, dependendo do grau de evolução civilizacional, moral e espiritual que cada planeta apresenta. Quanto à mediunidade de premonição, os irmãos de luz dão também por vezes a terminologia de mediunidade do despertar. Ou seja, é um tipo de mediunidade que muitas vezes é utilizada para despertar o médium para uma situação que irá ocorrer no plano pessoal do médium ou numa dimensão coletiva do planeta. É uma das manifestações mediúnicas, a mediunidade de premonição, mais antigas presentes no planeta Terra, a par da mediunidade de audição e de visão. É igualmente uma das formas de mediunidade, também muito comumente atribuída a médiuns que habitam em mundos menos evoluídos moralmente do que o planeta Terra. A mediunidade de premonição, como o próprio nome indica, é o meio pelo qual os espíritos superiores mostram ao médium o que sucederá num futuro próximo ou num futuro longínquo, que tanto pode variar que aquilo que seja mostrado poderá suceder em relação à vida do próprio médium, como à vida de outra pessoa, ou de um conjunto de várias pessoas, ou da própria civilização em termos coletivos. No que diz respeito à mediunidade de premonição, o médium não deve realizar qualquer espécie de ritual de evocação para que os espíritos venham até si com informações do que sucederá,
Pois, se realizasse estes rituais de evocação de espíritos para que fosse detentor de informações de futuro, não estaríamos diante de um médium de premonição, mas sim estaríamos diante de adivinhos. E cuidado com os adivinhos, que tudo e mais alguma coisa adivinham, pois esses irmãos, de certo, que não trabalham com irmãos de luz, pois irmãos de luz moralmente evoluídos, o seu grau de evolução não lhes permite fazer revelação de tudo quanto alguém deseja saber, pois se o realizassem, estariam infringindo as leis do livre-arbítrio e da privacidade alheia, o que poderia influenciar as decisões que cada um deve tomar na medida pelo bom senso e pela moralidade existente em seu espírito. Assim, advirto, cuidado com os adivinhos, que tudo adivinham, pois com irmãos de luz vos garanto que não trabalham, embora possam possuir o dom da premonição. Alguém que diga que vai a um médium e que diz tudo acerca de toda a gente, acerca de tudo, em relação a tudo, desde os aspectos mais banais até aos mais pessoais e até aos mais íntimos, não estamos diante de um médium que trabalha com irmãos de luz. Irmãos de luz não se coadunam a revelar informações acerca de tudo, apenas e de pessoas. Sim. Porque cada um de nós tem o direito de reserva à vida privada. E a luz dos irmãos de luz não permite esse tipo de situações. Mas há pessoas que conseguem ter essa premonição de sim, adivinhar coisas? Porque sim. Os espíritos inferiores que não querem evoluir, que estão no umbral, podem trazer esse tipo de informação. E se trazem esse tipo de informação, quer dizer que esses adivinhos não trabalham com irmãos de luz, trabalham com espíritos do umbral, que é outra situação, que também têm acesso a informações, mas não são irmãos de luz. Tem que ter muito cuidado, porque alguém que adivinhe tudo, até das situações mais íntimas, cuidado. Há que fazer algum reparo, porque os irmãos de luz só trazem aquilo que for necessário para a nossa elevação moral, porque é a moralidade que os irmãos de luz querem despertar no homem, ou se houver algum perigo, alguma situação. Mas certas e determinadas situações íntimas e pessoais, os irmãos de luz não se coadunam a trazer esses pormenores. Então, há alguma prudência. E assim, como estávamos desenvolvendo, no que diz respeito à mediunidade de premonição, o médium não pode realizar qualquer tipo de evocação ou ritual para evocar espíritos, para saber o futuro. Pelo contrário, quem possui mediunidade de premonição deverá ter a consciência de que as revelações de eventos futuros realizadas pelos irmãos de luz, com a permissão de Deus Nosso Pai, tais revelações futuras não dependem da vontade do médium, mas sim dependem, segundo a aferição, em sabedoria pelos irmãos de luz, se tal informação de eventos futuros será bom para o médium ou não, e a relevância da mesma informação na vida do médium, e se o próprio médium consegue digerir a informação futura apresentada. Assim concluímos, para que ocorra uma premonição isenta e com respeito pelas leis de Deus Nosso Pai, o médium deve ter em si sempre uma postura de humildade e nunca de curiosidade em relação ao futuro. A mediunidade de premonição pode-se manifestar de várias formas: telepaticamente, através da audição, visão de imagens espirituais diante do médium, de sonhos ou de outras situações. Ao longo da história da civilização humana, este dom tem sido muitas vezes utilizado como ferramenta de despertar do homem para eventos futuros, como bússola em decisões a tomar. Assim, tem sido um dom que, com a ajuda dos médiuns pelo nosso estimado planeta, tem encarnado
ajudando na evolução moral da nossa civilização. Como conclusão nesta introdução ao capítulo da mediunidade da premonição, a sugestão que se deixa a todos os médiuns que possam possuir tal dom, é de nunca se envaidecerem, pois mediunidade é sinónimo de caridade, entrega e amor ao próximo, e nunca de vaidade. Ter conhecimento de eventos futuros é uma responsabilidade, e é caso e é sentido de responsabilidade, amor e de disciplina, com que devemos sempre abraçar todo e qualquer tipo de mediunidade. Então, temos aqui a introdução a este que vai ser os nossos próximos programas sobre a mediunidade da premonição. Irei apontar 3 pontos daquilo que aqui falamos. Planetas mais evoluídos, menos médiuns. Planetas menos evoluídos, mais necessidade de médiuns. Quanto mais espiritualizado seja o planeta, menos necessidade de médiuns existe. Médiuns que adivinhem tudo não se podem considerar médiuns de premonição, são considerados adivinhos. Muito cuidado com o adivinhamento de tudo, até de situações íntimas ou bastante pessoais. Irmãos de luz, ou relacionamentos, irmãos de luz, não perdem o seu tempo com tais situações. A sua moralidade, o seu avanço espiritual não lhes permite. Em terceiro lugar, a mediunidade de premonição tem sido largamente utilizada ao longo da Terra e será e continuará a ser uma das mediunidades muito presentes, e é de dizer que a mediunidade de premonição anda de mão dada com a intuição. Iremos desenvolver isso também no próximo programa. Iremos trazer aqui os relatos bíblicos da mediunidade da premonição, mas ter isto consciente, que de tudo aquilo que se falou, algo que aqui é muito importante para mim sobre a premonição é o caso de haverem planetas com menos evoluídos e mais evoluídos, quer dizer que nós estamos sós no universo. Claro. Existe vida noutros planetas. Se nós considerássemos só havia vida no planeta Terra, era sermos muito vaidosos. Sim, únicos. Era pensarmos que Deus, só com a sua infinita sabedoria, com o seu poder de criação infinito, só nos tinha criado a nós. O universo imenso, não é? O universo é imenso e somos bastantes. E a criação é infinita, assim como é infinito o poder de Deus. Então, deixar bem assente que não estamos sós no universo. Existem outros planos mais evoluídos, outros planos menos evoluídos moralmente, mais evoluídos moralmente, mais evoluídos tecnologicamente, menos evoluídos tecnologicamente, e algo que os irmãos dizem que é a riqueza do planeta Terra e que todos os outros habitantes que têm acesso à informação que existe em outros planetas, que acham bastante interessante no planeta Terra, é esta dualidade entre a razão e o sentimento que o ser humano consegue adaptar-se e fundir-se tão bem. Esta dualidade, razão, sentimento, espiritualidade, razão, tudo isto é o que faz muita curiosidade perante aqueles que são muito evoluídos tecnologicamente, mas que não conhecem os sentimentos. A grande riqueza do planeta Terra é o amor conjugado com a razão. Gosto disso. E concluímos assim para ficar no ponto e cada um lá em casa ficar a pensar. Ficar nas suas reflexões. Exatamente. João. Então, um bom e um feliz e abençoado mês de agosto, com toda a paz, com toda a serenidade e com toda a energia associada a este mês. Que os céus nos abençoem. Rádio Gilão. Num clique e sem fronteiras, ouça a nossa emissão em radiogilão.com.